Terra é plana. Os eventos climáticos extremos são causados pelas antenas HAARP. O mundo é controlado por uma seita satânica formada por políticos e artistas. As teorias da conspiração podem envolver política, cultura, ciência e até saúde. Mas sempre se baseiam na ideia de que há uma verdade oculta e que um determinado grupo não quer que essa verdade venha à tona. Elas podem ter ganhado mais visibilidade com o advento da internet, mas não são novidade. Também não devem ser encaradas como um fenômeno inofensivo. Nos anos 1920, Adolf Hitler fez uso de uma teoria da conspiração para galgar seu percurso até o poder. Nos seus primeiros discursos, ele citou um livro chamado Protocolos dos Sábios de Sião, que reúne supostas atas de reuniões de judeus e maçons em que eles elaborariam planos secretos para dominar o mundo. Só que tudo era uma farsa, baseada em obras de ficção. Inclusive, o próprio Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Hitler, afirmou em seu diário saber que os protocolos eram textos falsos. Mesmo assim, fez uso do livro para espalhar a ideologia nazista. A mentira custou a vida de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. O BDF Entrevista de hoje mergulha no universo das conspirações para saber por que, mesmo sendo perigosas e absurdas, essas teorias também são tão atraentes. Olá, eu sou Raquel Setz, esse é o BDF Entrevista e hoje, para destrinchar como as teorias de conspiração se formam e funcionam e por que elas conseguem tantos adeptos, eu converso com Ana Regina Rego, que é criadora da Rede Nacional de Combate à Desinformação. Obrigada, Ana, pela participação aqui no nosso programa. Obrigada, eu que agradeço pelo convite de estar aqui e poder manter essa interlocução com vocês sobre um tema tão complexo. Bom, então vamos começar tentando tirar um pouco dessa complexidade, né? Entender o que diferencia uma teoria da conspiração de uma notícia falsa, que a gente chama, né, de fake news. Acho que a primeira coisa é pensar que toda teoria da conspiração ela carrega em si uma desinformação. Ela pode ser intencional ou não, mas ela tem como base, né, alguma coisa não factual. E os seus interesses são múltiplos de acordo com a área em que ela se situa. E uma fake news, uma desinformação pura, uma mentira pura, tem uma outra formatação. E, normalmente, a mentira pura, a fake news, entre aspas, ela tem uma intencionalidade clara no momento em que ela sai. Agora, não há como ver uma teoria da conspiração sem perceber, sobretudo, a base desinformativa que ela carrega. Uhum. E quais que são os elementos que aparecem na maioria ou em todas as teorias da conspiração, independente de qual área elas surgem? Existem esses elementos? Existem alguns elementos exploratórios que a gente pode trabalhar, especular em cima deles. A primeira delas é levantar a dúvida sobre uma possibilidade de algo estar completamente escondido, soterrado nas linhas da história e que existe algum grupo poderoso que não quer que essa verdade venha à tona. Então, se constroem essas teorias ao longo da história, e a gente já vê teorias de conspiração de que tem mais de 500 anos, na França, de Filipe XIV, etc. E tem essa base mais sólida. Mas ela tem, sobretudo, um vínculo com o público ou com a sociedade a qual ela se destina. Né? Uma sociedade que vai, ou um público que vai se vincular a esse tipo de narrativa desinformativa por alguma questão, ou por não conhecimento do passado, ou seja, nenhuma interação com a história, com esse passado que nos afeta, que é afetado por nós, né, essa experiência histórica. Então, se há um desconhecimento, há um lugar maior, um gap para que entre outro tipo de narrativa, não? E aí as pessoas recebem compreender melhor esse mundo. Não? Por outro lado, vem muito também pelo fato de que questões da vivência e da convivência desse mundo
não estão ao alcance de todos, e, portanto, algumas questões elas ficam em aberto, e as pessoas, ao verem uma teoria que se encaixa e explica alguma complexidade do mundo contemporâneo, elas terminam por valores, por crenças ou por ideologias, né, acreditando em algumas teorias que são verdadeiramente absurdas, né? Em 2018, uma pesquisa apontou, e agora não me recordo o nome do instituto, mas posso te passar depois, que 11 milhões de brasileiros acreditavam que a Terra era plana. Uau! Então, mas uma coisa que chama atenção nas teorias da conspiração, e acho que essa da Terra plana é um exemplo muito bom, é que apesar delas serem absurdas, elas têm uma coerência interna, né? Então, por exemplo, nessa da Terra plana, então existe todo um complô global que envolve a NASA e a mídia para abafar essa verdade de que a Terra é plana. Então, você não encontra em nenhuma fonte como mídia, enciclopédia, informação de que a Terra é plana, né? Enfim, a gente encontra a informação de que a Terra é redonda porque existe esse complô, né? Então, assim, é um sistema que se retroalimenta, certo? É um sistema que constrói o processo narrativo de uma forma muito integrada entre si, né? Se você acessar os canais brasileiros e existe ou pelo menos existia quando a gente fez esse estudo em 2019, uma associação brasileira dos terraplanistas, né? Se você vai aos canais que estavam disponíveis no YouTube, eu não sei se hoje ainda permanecem, e tinham milhares de seguidores, você vê o programa da pessoa que acredita que a Terra é plana, e na época creio que era o presidente dessa associação, mas o que ele pega? Ele pega mapas antigos, não? Que confirmavam mapas antigos da Idade Média, que traziam a Terra ainda como centro do universo e mostram como que a Terra era disposta, né? Que continentes eram aqueles que estavam ali, etc. E com base nisso, e uma coisa muito recorrente no discurso, por exemplo, dos terraplanistas é dizer: olha, a nossa base é a ciência, a gente traz as provas, o que eles dizem por aí, na mídia, na ciência, etc. Não, eles estão mentindo, nós estamos trazendo essa verdade. Então, traz diretamente esse confronto entre dúvida e verdade, que é o que move efetivamente as inquietações da ciência, não? Então, eles mexem muito com isso, não só nesse tipo de teoria terraplanista, mas em diversos outros segmentos sempre vem a dúvida e esse confronto com aquilo que já estava estabelecido como um consenso em cada uma das áreas que a gente for falar, em que existem teorias conspiracionistas, né? Não queria ficar só na teoria da Terra plana, mas eu acho que ela é muito emblemática, né, das teorias da conspiração. E uns anos atrás eu assisti um documentário da Netflix, né, sobre esse movimento terraplanista, e um cara que é um dos líderes desse movimento nos Estados Unidos é um sujeito que mora na casa da mãe, o que isso, né, um adulto nos Estados Unidos morar na casa dos pais, assim, é o loser, né? E ele, de repente, virou o líder, né, desse movimento. Então, tem uma questão aí do pertencimento e também uma questão da vaidade, né? Eu sei algo que os outros não sabem. Tem uma base psicológica também, né, nas teorias da conspiração. A base psicológica, eu acho que está muito vinculada a como se estabelecem os contratos com cada público, a partir de cada narrativa negacionista. Então, se explora essa base psicológica a partir dos afetos, a partir da possibilidade de afetar aquelas pessoas e, ao mesmo tempo, ter essa narrativa aceita e que ganha grande repercussão na internet. A gente está falando dos terraplanistas nesse ponto, mas se a gente for para a teoria do Quênia, né, da grande rede internacional de pedófilos que envolve artistas, que envolve políticos, etc., você tem aí, e que chega inclusive ao Brasil na campanha de 2018, né, com as fakes sobre kit gay, etc., etc., mas vem com uma questão muito forte, que é a questão da infância, da proteção da infância. E isso bate nas pessoas, né,
no ponto mais nevrálgico da ética da pessoa, de proteção a essa infância. E toda essa teoria se baseia em cima disso, mas aí qualquer pessoa que eles querem, eles podem jogar ali e dizer, olha, é um pedófilo, é uma pedófila, é isso, é aquilo, e vão trabalhando nesse processo de relação entre crença e, sobretudo, de afetar e ser afetado. Como explorar essas emoções e como perceber o que a sociedade não aceita, né? Rechaça. E tem uma coisa que essas teorias, quando a gente vê, né, terra plana, kit gay, a gente pensa, meu, que coisa absurda, como que alguém acredita nisso, né? Então a gente vai muito por essa questão da crença em coisas absurdas. Mas, por outro lado, quando a pessoa entra numa teoria da conspiração, ela também é um pouco movida por uma desconfiança, né? De não confiar em tudo que a mídia comercial diz, enfim, que até é uma coisa saudável, né? Então, onde que termina uma desconfiança saudável, um questionamento, né, do que é colocado aí pelos grandes meios de comunicação, pela escola, enfim, onde termina essa coisa que é saudável e começa a cair em teorias da conspiração? A desconfiança e a crítica é o que nos move, é o que nos move na educação, é o que nos move na ciência, é o fato da gente poder ter ou manter uma dialética e contestar aquilo que está sendo posto, não aceitar tudo que está sendo posto de uma forma apática, mas dialogar, né, com as instituições midiáticas, com as instituições de poder de cada país, de cada sociedade. Contudo, isso tem um determinado limite. A partir do momento que você passa a acreditar em uma teoria que não tem uma base factual, né, que não tem uma base documental, etc., você começa a ser levado para um lado, né, de contestação que extrapola todo o seu ambiente. O limite, do meu ponto de vista, é exatamente a factualidade, exatamente a possibilidade de você estabelecer esse contato com a realidade factual, ou seja, com veritas, com a verdade que é comprovável ali, que pode nos ajudar a entender esse processo. Se a factualidade não chega para nós de uma forma crítica e eu me deixo levar simplesmente pelas opiniões ou pela emoção, porque a convocação massiva, o vídeo de abertura falava muito de Hitler, né? Daquilo que Hitler trabalhou enquanto teoria contra os judeus na construção do seu império. Ele sobe ao poder em 1933, né? E toda a luta que ele vai travar é contra os judeus, né? Mas a gente vai encontrar isso em diversos ambientes e as pessoas simplesmente vão aceitando esse processo. Se a gente pensar no 8 de janeiro do Brasil, ou ainda hoje, se você se referir a alguma coisa sem comprovação, né, as pessoas simplesmente estão ali pela convocação do afeto, né, porque elas creem naquilo, né, essa crença extrapola o conhecimento da factualidade. O limite é você se abrir para aquilo que intervém enquanto acontecimento e distancia daquilo que efetivamente foi construído sem nenhuma prova real. Não sei se eu me fiz clara. Quando eu estava pesquisando, né, sobre teorias da conspiração para montar o roteiro desse programa, tem um elemento que muita gente aponta como chave aí de várias teorias, que é a ideia de que nada acontece por acaso. Então, por exemplo, se pegar a teoria de que são as antenas HAARP que causam os fenômenos climáticos, então essas antenas foram colocadas, elas existem justamente para causar esse caos e que vai atingir certas populações, é toda uma coisa muito calculada, né? Quando na verdade a gente sabe, a ciência sabe que as mudanças climáticas são um produto da Revolução Industrial, né? Um produto que não foi pensado na época em que se começou a construir fábricas, né? Foi uma coisa do acaso. Então tem aí nas teorias da conspiração uma ideia de que o acaso não existe, que é tudo muito calculado, né? Eu acho que na teoria da conspiração se explora essa ideia, né? Se explora exatamente essa ideia de uma construção a partir de uma determinada ideia de poder
que vem de um destino, né? Ou um destino, uma programação para esse destino, né? Essa venda, né, dessa ideia de poder conspiratório, dessa ideia de poder que arrasta tudo, tem muito, ela é feita, ela é construída com essas bases exatamente porque entra na fragilidade do público-alvo de cada uma dessas teorias da conspiração. Não? Entra na fragilidade, eu coloco fragilidade, mas talvez não seja a melhor palavra, né? Mas entra ou bate diretamente na questão ética, né? E nos afetos diretamente, ou vem para suprir uma necessidade emocional de alguém que não consegue justificar porque não consegue ter algum sucesso financeiro na vida, ou porque não consegue evoluir por isso ou evoluir por aquilo, se apega em determinadas teorias e encontra os culpados. Né? E em cima desses culpados se estabelece essa relação, né, diretamente com quem faz a teoria da conspiração. E aí você cria, como a QAnon, verdadeiras seitas, né, em que as pessoas saem por aí conspirando e matando, e atirando e matando. Essa violência, essa desinformação, que é de uma teoria da conspiração, ela pode sair de uma violência simbólica, virtual, e se tornar uma violência física, né? Como no caso da pizzaria nos Estados Unidos, né? Do Pizzagate, etc. Então você tem aí uma relação bastante complexa entre uma teoria da conspiração que pode nascer num ambiente concreto, ir para o virtual e voltar enquanto violência. Só fazer um parênteses aqui para o nosso público, o Pizzagate foi um caso que aconteceu nos Estados Unidos, não lembro exatamente em qual cidade, se foi em Washington mesmo, mas que surgiu uma teoria da conspiração que uma determinada pizzaria abrigaria todo um culto satânico de pedófilos, enfim, uma coisa muito macabra, e aí teve realmente um ataque contra essa pizzaria. Ana, uma coisa, existe algum tipo de pessoa que está mais propenso a acreditar em teoria da conspiração, ou todo mundo corre o risco de cair numa teoria dessas? Eu acho que essa pergunta seria melhor respondida por um psicólogo, mas eu acredito que todos nós podemos, em certa medida, ser atraídos por uma teoria dessas. Não? Agora, dependendo do nosso nível de criticidade em relação ao objeto, ao tema, ao assunto, ao segmento que abrange essa teoria, nós vamos ter condições ou não de manter uma distância crítica em relação a isso. Por que eu digo que todos nós estamos sujeitos a ser atraídos por uma teoria? Porque nós estamos disponíveis para acreditar naquilo que queremos acreditar. Isso não é só uma coisa da extrema-direita, todos nós, né? Então, nós queremos acreditar que, de fato, um político tal foi extremamente violento e etc, etc, e deve ser punido por essa forma, queremos acreditar. Se isso é verdade ou não, temos que apurar. Não? Queremos acreditar que um atentado tal foi um falso atentado, por exemplo, um falso atentado a Donald Trump na eleição do ano passado, queremos acreditar, mas os fatos dizem o contrário. Então, aí nós vamos para apurar os fatos de acordo com aquilo que nos atrai. Né? Só que, se você não tem essa relação, como eu te disse, com a experiência humana do passado, isso faz com que você, no caso dos Illuminati, no caso da própria vacina, não? Se você não tem essa relação direta com o objeto, com o segmento, você mais facilmente vai se sentir seduzido por essa narrativa e muitas vezes você vai abraçar essa narrativa e se tornar um porta-voz dessa narrativa. Né? Muitos terraplanistas saíram de barco pelo mundo atrás de encontrar a borda da Terra, né? Até recentemente. Então, você vê que esse tipo de narrativa ela tem um alcance muito viral nesse momento por conta da plataformização da vida, por conta de que os modelos de negócio favorecem as narrativas que têm potência para viralizar. Isso faz com que
uma desinformação, uma teoria conspiracionista, alcance um número muito maior de pessoas do que uma informação jornalística e factual. Com as redes sociais, a internet, essas teorias têm se disseminado mais e conseguido mais adeptos? Já tem algum estudo científico sobre isso? Eu não conheço um estudo específico sobre as teorias da conspiração que atestem isso. Mas no campo da desinformação, né, existem inúmeros estudos, e vou citar um do MIT de 2018, que foi feito em cima do Twitter na época, que afirma que uma desinformação ela pode, sem impulsionamento, chegar até 100 mil pessoas. E uma informação sem impulsionamento chega a 1.000 pessoas. E uma desinformação ela possui uma potência 70% maior do que uma informação para viralizar. Porque a desinformação ela trabalha tanto com a estética que as plataformas disponibilizam, quanto com a dinâmica que esses modelos de negócio agilizam, né, para cada narrativa. Então, ao se apropriar dessas estratégias disponibilizadas pelas plataformas digitais, em suas redes sociais, não, os desinformadores, e no caso os conspiradores, não, ganham em volume e em velocidade narrativa, chegando a um maior número de pessoas do que uma informação factual. O fato de que 11 milhões de brasileiros em 2018 acreditavam que a Terra é plana, talvez por si só consiga responder a sua pergunta, só que não temos quantos acreditavam antes. Mas talvez antes essas pessoas nem tivessem conhecimento dessa possibilidade teórica há centenas de anos já jogada por terra. Não? A questão das bolhas também facilita, né, a circulação de teorias da conspiração e da desinformação de maneira geral? Sim, as bolhas, e para alguns autores, as bolhas epistêmicas, elas se conformam a partir do momento em que os modelos de negócio direcionam a nossa dieta de mídia, não? A nossa dieta de conteúdo, e ela vai juntando as pessoas de acordo com as suas escolhas, né? Com seus valores, com as suas crenças. E é por isso que muitas vezes no seu feed de notícias não aparece o contraditório. Isso é muito ruim, porque eu não sei o que alguém de bolha diferente da minha está pensando. Isso quebra a possibilidade dialética. Então, ao concentrar as pessoas em determinado tipo de pensamento, em determinado tipo de crença, em determinados tipos de valores, né, essas bolhas elas potencializam, né, o alcance que uma narrativa conspiracionista pode ter, que uma narrativa com desinformação pode ter, com ódio possa vir a ter. Então, sim, isso tem muito a ver com as consequências dos modelos de negócios desse mercado plataformizado em que a gente vive atualmente. E vira uma caixa de eco também, né? Porque uma das coisas que sempre se fala para se informar melhor é procurem mais de uma fonte. Só que se você tá ali naquele feed se você só recebe conteúdo das fontes que concordam com você, então sempre vai reiterar aquela opinião que a pessoa às vezes toma como fato que a pessoa já tem, né? Sim, se reverbera, né? As câmaras de eco, elas são consideradas esse espaço dessa reverberação potencial de diversos tipos de narrativas, né? Inclusive as com desinformação e com ódio de uma forma mais rápida e com alcance maior, né? Se forma uma onda nesse espalhamento desse tipo de narrativa por toda a web. Queria que você abordasse um pouquinho o conceito de pós-verdade e como que ele se relaciona com as teorias da conspiração. Pós-verdade, né? A gente vai encontrar esse conceito em 2016 no dicionário de Oxford, não? E
É um conceito, para mim, bastante complexo e com o qual eu não gosto de trabalhar nem um pouco, porque carrega em si a ideia da possibilidade de se viver não para além de um consenso de verdade. Por outro lado, a gente vive numa crise dos regimes de verdade, se a gente pensar, né, nos regimes de verdade que o Michel Foucault trabalha tanto, não? É, a gente tem uma. E a pandemia, eu acho que foi o momento em que a gente viu essa crise, uma eclosão muito grande dessa crise, porque a gente viu um confronto muito grande entre o regime de verdade da evidência, veritas, e aí que a gente encontra na ciência, que a gente tem que encontrar no jornalismo, porque se o jornalismo não vai atrás de confrontar as verdades e trazer os lados, a gente não consegue concretar a nossa informação jornalística necessária para a sociedade. Então, essa verdade ficou aqui, mas tinha também a verdade da experiência. Então, a experiência do médico ortopedista que no seu consultório prescreveu cloroquina, prescreveu ivermectina. E por experiência, aqueles pacientes se deram bem. Mas não havia uma pesquisa, uma comprovação científica. Então, essa experiência confrontava com a outra. Você tem também o regime de verdade da crença, né, que a gente estava falando ali. O que se explora? Se explora muito a questão da crença, né? E esses regimes de verdade, a experiência da crença, quem trabalha com o regime de verdade da evidência, né, a partir da modernidade, sobretudo, e nós jornalistas trabalhando muito com isso, a gente tinha na cabeça de que esses regimes eles não existiam mais, mas eles sempre existiram e eles sempre estiveram em disputa, né, com toda a sociedade. O que acontece nesse momento do século XXI, um momento de modernidade líquida, de pós-modernidade, etc., é a eclosão, é o fato de que essa construção da modernidade ela foi colocada em suspeição e outros regimes vão dizer, não, mas a gente acredita nisso. E aí se confronta aquilo que a ciência havia consolidado. Então, há uma necessidade de se trabalhar uma reaproximação entre esses regimes a partir de uma escuta social, né, a partir de um estreitamento dos diálogos e não simplesmente de se erguer muros entre as populações que acreditam que a Terra é plana, que acreditam no movimento do Quênia, etc, etc. A gente precisa ouvir para saber por que acreditam, não? E como a gente pode reestabelecer esse contrato. E do ponto de vista do jornalismo, da mídia jornalística, nós temos que restabelecer o contrato de leitura, né? Restabelecer o contrato de credibilidade, né? Aí o desvelamento que se faz muitas vezes a partir das estruturas de fact-check, né? Do desvelamento de como se faz o jornalismo e a apuração, é uma iniciativa nesse sentido, mas ainda não é suficiente, porque a gente efetivamente precisa chegar na sociedade, na população e ouvir esses outros regimes de verdade e não simplesmente confrontá-los. Ana, já que você tocou na questão da pandemia, a gente vai agora para um outro tema, que são as conspirações ligadas à saúde. Como a gente já falou, as conspirações, as teorias de conspiração não são nada inofensivas. E quando elas tratam de questões ligadas à saúde, aí a coisa é especialmente preocupante. Vamos conferir. Em 2021, em plena pandemia da Covid-19, o Brasil viu uma queda brusca na cobertura vacinal. Menos de 59% da população estava imunizada. No ano anterior, 2020, o índice era de 67% e em 2019 de 73%. Não foi por acaso. Na época, teorias conspiratórias sobre vacinas, especialmente contra a Covid-19, foram compartilhadas à exaustão em redes sociais e aplicativos de mensagens. Uma delas afirmava que a tecnologia do RNA mensageiro, utilizada em imunizantes como o da Pfizer, alteraria o DNA humano, em um complô orquestrado por Bill Gates. Outra que a Coronavac continha um chip líquido para monitoramento e controle populacional. E ainda havia uma teoria de que a imunização contra a Covid aumentaria os riscos de transmissão do HIV.
No Brasil, o então presidente Jair Bolsonaro alimentou essas conspirações ao desacreditar publicamente na segurança das vacinas e afirmar que ele mesmo não se imunizaria, ao mesmo tempo em que estimulou o uso de cloroquina, medicamento não eficaz contra a Covid. Donald Trump fez o mesmo nos Estados Unidos. Por lá, a pandemia fez mais de 1 milhão de vítimas fatais. No Brasil, foram mais de 700 mil mortos. E as mentiras em relação às vacinas não se restringem às doses contra a Covid. Robert Kennedy Jr., atual secretário de Saúde dos Estados Unidos, afirmou falsamente que a vacina contra a poliomielite custou mais vidas do que salvou. A teoria de que vacinas causariam autismo volta e meia ressurgem na internet. Quando se trata de saúde, acreditar em teorias da conspiração pode ser fatal. Pois é, dá até um pouco de angústia, né, ver essas pessoas em posição de poder disseminando aí um discurso negacionista. Ana, qual foi o impacto da pandemia de Covid na disseminação de teorias da conspiração? Eu acho que foi um momento em que essas teorias todas elas recrudesceram, não? Primeiro, as teorias voltadas para os processos pandêmicos. Então, a gente tem algumas pesquisas em que a gente compara narrativas, por exemplo, da gripe espanhola, né, que não era espanhola, da influenza do século XX, 1918, com as narrativas que nascem ou que florescem durante a pandemia. Muita coisa similar, né? Sobretudo aquelas que a gente mais corriqueiras, do chá de limão, do vinho que matava o vírus na garganta, e etc., com muita gente colocando. Você vai ter aí alguma coisa similar dentro desse processo. Mas eu acredito que durante a pandemia da Covid-19, ou aquilo que a gente denomina de movimentos anti-vacina, né, que vocês citaram aí Robert Kennedy, ele é um dos líderes, né, dos movimentos anti-vacinas no mundo, né, nos Estados Unidos. Ele movimenta, e isso não é segredo para ninguém, né? Inclusive, existem inúmeras pesquisas do Centro de Combate ao Ódio Digital em cima das empresas dele, não? E em cima dos meios de comunicação em que ele difunde a sua teoria contra as vacinas no mundo todo. Isso já tem aí mais de uma década nesse processo. Então, durante a pandemia, tudo isso veio e isso vai tomar, antes da vacina nascer, surgir, chegar até nós, né, a vacina da Covid-19, a gente já recebia na Rede Nacional de Combate à Desinformação, através de um aplicativo como Eu Fiscalizo, da Fiocruz, que na época uma pesquisadora chamada Cláudia Galhardi criou e que alimentava os nossos processos de checagem na rede. A gente já recebia muitas dúvidas da população em relação à vacina, dúvidas e denúncias também, né? Em relação à eficácia da vacina, o fato de que a vacina não teve tempo para ser trabalhada de forma eficaz, o fato de que a vacina poderia trazer tudo isso que você já colocou e até virar jacaré, mas sobretudo porque as vacinas estavam em suspeição e poderiam ocasionar doenças maiores, como também a morte, né? Então, a pandemia foi esse momento de que esse passado, dessa relação, sobretudo com a questão da vacina, que não é... A gente tem um marco no século XX do renascimento das teorias anti-vacina na década de 80 para 90, com o Wakefield na Inglaterra, né, publicando na revista The Lancet exatamente a sua suspeição sobre a vacina que ocasionaria, que criaria, que levaria as crianças a ter autismo, né? Mas a desconfiança da vacina ela já nasce com a própria vacina, né? No final do século XIX tinha uma liga antivacina na Inglaterra, no Brasil tinha uma liga antivacina no começo do século XX, né? A gente vai ter a revolta da vacina aí por questões políticas também, não? Mas na década em 2020 tudo isso vem com muita potência e aí a curva vacinal brasileira, não? Ela cai nesse momento, né? Há todo um trabalho em cima dessa recuperação da curva vacinal
que no Brasil, mesmo assim, continua sendo um dos países em que a vacinação ela é mais aceita pela população. Você falou no outro bloco sobre a questão do jornalismo, né, refazer o pacto aí de credibilidade com a sociedade. E uns anos atrás eu estava num sebo e eu vi uma revista, que é uma revista de divulgação científica bem conhecida, que eu não vou citar o nome, mas, né, e ela, acho que ela era do comecinho dos anos 2000, ou do finalzinho da década de 90. E a capa era algo como vacina, solução ou vilão. E o desenho da capa já dava ideia de que a resposta era vilão. Então, assim, a imprensa, de certa forma, às vezes também contribui para espalhar a teoria da conspiração, né? Contribui, porque muitas vezes vão fazer isso, né, a espalhar uma teoria da conspiração voltada para isso, ou para outra coisa, ou para disseminar alguma pseudo-fato, etc., ela contribui basicamente para a desinformação. Né? Quando a gente trabalha combatendo a desinformação, a gente também trabalha pegando essa postura jornalística que muitas vezes é um tiro no pé. A gente tem hoje grandes empresas brasileiras de comunicação e jornalismo que só trabalham com desinformação, né, e que chamam de jornalismo. Então, isso é um tiro no pé, porque o jornalismo que foi colocado em suspeição, em grande parte, pelo mercado da desinformação, mas também por muitas posturas jornalísticas, pela possibilidade de manipulação, pela possibilidade de edição, de tirar uma coisa e colocar outra, de colocar uma verdade ao lado de uma não verdade, também colocam o jornalismo em suspeição. E ao fazermos isso, a gente coloca a nossa própria instituição, jogamos contra a nossa própria instituição. Agora, falando em vacinas, a gente sabe que a indústria farmacêutica realmente é muito poderosa e é uma indústria capitalista. Então, volto àquela pergunta, onde que termina o questionamento pertinente e começa o conspiracionismo, quando a gente trata de saúde? Onde começa e onde termina, quando a gente trata de saúde, eu acho que a primeira coisa para a gente, o principal questionamento é a vacina foi colocada na sociedade a partir dos testes necessários e comprovados, isso foi apurado pelos pares daquela ciência em relação a cada uma dessas demandas, né? Ou seja, nós temos que manter um contrato de credibilidade com as instituições da ciência. Não? Nós temos que manter um contrato de credibilidade aí. E esse contrato inclui exatamente estabelecer este vínculo com aquilo que está posto. Não? Se por acaso você chega num posto de gasolina, e ao invés de comprar gasolina, você compra vacina, não é? Você compra uma coisa que não deve estar ali, então sim, aí você deve se questionar por que essa vacina está sendo vendida no posto de gasolina se o lugar dela é no posto de saúde. Não? Então, em que momento eu posso questionar, em que momento eu posso dizer isso está deslocado do seu lugar? Então, existem as instituições, não? Sobretudo as instituições que trabalham, nesse caso da saúde, com a ciência, né? Com a ciência diretamente, que desenvolve produtos do dia a dia, medicamentos, vacinas e tudo aquilo que nos move socialmente para manutenção da saúde, para aprimoramento do bem-estar, né, saudável da população. E é com essas instituições que a gente mantém aí uma relação de credibilidade. Se a gente desconfia de tudo, a gente passa a viver sem nada, e se essa curva vacinal cai, as doenças retornam e a gente prejudica a sociedade. No Brasil, a gente já teve recentemente casos de sarampo. Né? O Ministério da Saúde trabalhou muito para que essa curva vacinal voltada para sarampo, por exemplo, não caísse, né? Voltasse a subir. Mas, ao não vacinar o meu filho e o meu filho contrair a doença, eu vou contribuindo para que ela se espalhe no entorno social, né? E para fragilizar também essa imunização coletiva que acontece através da vacinação. Na época da pandemia aconteceu também aquele fenômeno muito estranho de médicos, né, receitando medicamentos que não tinham comprovação científica de serem eficazes contra a Covid, né? Nesse contexto, como que uma pessoa leiga consegue se situar, consegue, né,
chegar a informações corretas, é bastante complicado, né? Muito complicado, complicadíssimo. Primeiro porque os médicos eles se constituem enquanto uma autoridade epistêmica, não? Eles têm na relação com os seus pacientes, né, uma relação de poder. E ao chegar para o paciente e dizer, olha, isso aqui é eficaz contra a Covid, etc., ele já chega com essa autoridade. Mas esse médico, muitas vezes, que prescreveram kit Covid, que prescreveram ivermectina, que faziam lives, que foram eleitos para parlamentos estaduais ou para parlamento federal, não? Esses médicos, eles muitas vezes estavam ali disseminando coisas que eram exatamente contra aquilo que os cientistas e muitos médicos cientistas estavam desenvolvendo, não? Em termos de medicamento, em termos de prevenção, em termos de vacina e etc. Então, reverbera muito o conflito entre os regimes de verdade, mas para o leigo, para a pessoa que é o paciente do médico, da médica, do médico ginecologista, ou do médico ou do oftalmologista, etc., que prescreveu isso, esse paciente ele vai dizer, olha, mas se o médico prescreveu, eu tenho que acatar, porque ele é autoridade nessa área, ou ele se institui enquanto autoridade. Mas existem níveis dessa autoridade que devem ser contestados, né? O próprio Conselho Federal de Medicina no Brasil se transformou em uma instituição negacionista para muitas coisas vinculadas a algumas vacinas e idades, etc, etc. Então, você tem uma situação muito complexa envolvendo o campo da medicina no Brasil, mas também não só no Brasil, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra também, você tem esses conflitos entre o regime de verdade da experiência do médico e o regime de verdade da evidência do cientista no seu laboratório, comprovando e desenvolvendo aquilo que a gente precisa em termos de vacina e medicamentos. Tem um interesse político, né, por trás da desinformação, mas tem também interesses econômicos, né? E aí eu lembro daquele filme Contágio, de 2011, que tem um personagem que é muito interessante, que é interpretado pelo Jude Law, que é um cara que ele começa a divulgar que ele tem a cura para aquela doença que está dizimando a população mundial e que a cura é uma substância X lá que ele vende. Então, assim, tem muita gente ganhando dinheiro com teorias da conspiração, especialmente ligadas à saúde, né? Tem muita gente ganhando dinheiro, muita gente ganhou muito dinheiro, né? Muitos médicos que se transformaram em influencer durante o processo pandêmico ganharam muito dinheiro. Entraram no processo de monetização das plataformas, de recomendação e monetização, porque se apropriaram desse modelo de negócio. Não? Os próprios movimentos anti-vacina nos Estados Unidos, mas também no Brasil, veículos de comunicação com milhões de seguidores, não? Com milhões de seguidores e milhares de assinaturas em torno de grandes países como Estados Unidos e Brasil, ganham muito dinheiro em relação a isso. Para além disso, nós temos hoje em redes sociais como Instagram, TikTok, sobretudo, mas também muitos canais no YouTube que trabalham só com desinformação, que prendem a atenção, e eles ganham duplamente, porque conseguem prender a atenção da pessoa para a teoria que estão colocando, que estão conspirando, mas, ao mesmo tempo, conseguem vender produtos, pedem para assinar o canal, para seguir, vender produtos, cortar o vídeo, compartilhar o vídeo, marcar, etc. Então, existe toda uma cadeia dentro dessa dinâmica algorítmica das plataformas que potencializa a possibilidade de ganho de imagem com a visibilidade e como correm essas teorias e essas imagens desses influencers, também e, sobretudo, com a monetização a partir do momento em que se estabelece essa cadeia de difusão desses conteúdos todos. Não? Ana, muito obrigada pela sua participação aqui no BDF Entrevista, para a gente entender melhor como funcionam essas teorias e tentar não cair nelas. Né? Eu que agradeço, Raquel, pela oportunidade de estar aqui, né? E parabenizo pela temática, que eu acho que a gente precisa conversar muito mais sobre desinformação, sobre teorias conspiracionistas e todo esse complexo, essa complexa
realidade do nosso contemporâneo hoje em nosso país, sobretudo. Com certeza. Obrigada. Esse foi o BDF Entrevista e todo dia, de segunda a sexta, às 19 horas, tem vídeo novo no nosso canal do YouTube, então não perca e até a próxima. Tchau!